Dia 22. Placas de sinalização. Vivenciando um milagre pessoal. Os milagres são a história, recontada em letras miúdas, que foi escrita mundo afora em letras grandes demais para serem vistas. C.S. Lewis. Tente grandes coisas para Deus e espere grandes coisas dele. William Carey. Centenas de pessoas já me perguntaram como é possível exercitar a fé durante os períodos difíceis e áridos da vida, em que nada parece dar certo. Muitos dizem que seria preciso um milagre para que a vida delas fosse transformada, o casamento sobrevivesse, os negócios fossem bem-sucedidos, os filhos voltassem. Ao conversar com essas pessoas, sempre tento deixar duas coisas bem claras. A primeira, Deus é especialista em milagres. A segunda, não existem fórmulas nem palavras mágicas. Ele não é um gênio pronto a nos conceder 3 desejos. Se tivesse apenas um mês para viver, talvez você se sentisse tentado a implorar a Deus um milagre para estender seus dias. Porém, embora nossa vida esteja claramente nas mãos dele e ele com certeza nos possa curar fisicamente, o milagre de que você na verdade precisa está em suas prioridades e seus relacionamentos. Talvez você esteja em busca de um milagre financeiro, físico ou relacional na vida. Os milagres não são apenas possíveis, são mais comuns do que pensamos. Deus se importa conosco e quer trabalhar em nós. O difícil é lembrar disso quando estamos num cruzamento e precisamos definir qual caminho seguir. O grande jogador de beisebol, Yogi Berra, disse certa vez: quando chegar a um cruzamento na estrada, siga em frente. Isso não ajuda muito. Se você estiver enfrentando uma perda dolorosa ou precisar optar entre 2 boas opções, a única maneira de ver o milagre é caminhar na direção de Deus. Certamente, não existe uma fórmula, mas encontro na Bíblia 4 placas de sinalização que podem ajudar-nos a transformar os cruzamentos numa jornada gratificante e milagrosa. Ruas de mão única. Uma das melhores ilustrações desses 4 princípios orientadores está presente na história de Eliseu e a viúva. No Antigo Testamento, temos ali o processo que Deus sempre usa quando deseja realizar um milagre em nossa vida. Tudo começa com uma situação calamitosa e um pedido de ajuda. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. 2 Reis 4, verso 1. Pouco depois de uma perda terrível, aquela pobre mulher enfrentou uma situação angustiosa. Ela perdeu o marido e, por causa disso, enfrentou problemas financeiros. Os credores a pressionam e ameaçam levar sua posse mais preciosa, seus filhos, se ela não pagasse. Ela se viu num dilema, mas revelou a primeira placa de sinalização em resposta à situação. Se você quer que Deus realize um milagre em sua vida, precisa saber que existem ruas de mão única a percorrer para dar início ao milagre. A primeira delas é admitir sua necessidade. Se você quer que Deus trabalhe em sua vida, tem de reconhecer que precisa dele. É claro que odiamos admitir que temos um problema, ainda mais reconhecer que não somos capazes de consertar a situação sozinhos. Preferimos esconder nossos problemas, fingir que não existem ou tentar lidar com eles por nossa própria conta.
Muitas vezes reclamamos, mas isso não é a mesma coisa que aceitar a nossa inadequação para resolver as coisas. Deus não pode trabalhar em nossa vida até que reconheçamos que a intervenção dele é essencial e o convidemos a agir na situação. A viúva admite que precisa de ajuda. Ela caminha naquela rua de mão única, reconhecendo que nenhum outro caminho poderá levá-la à solução desejada. Contudo, a resposta de Eliseu nos leva a entender que ela chegou a um beco sem saída. Eliseu pergunta-lhe: como posso ajudá-la? 2 Reis 4, verso 2. Essa reação parece bastante rude à primeira vista, como se Eliseu estivesse irritado com a perturbação causada pela viúva. Mas talvez haja um sentido nisso. Creio que Eliseu estava simplesmente se recusando a deixar que a mulher colocasse a confiança nele. Ele estava dizendo: olha, eu não posso ajudá-la, mas conheço aquele que pode. Sei que Deus pode fazer um milagre. O único jeito de transformar o momento decisivo num milagre é trilhar essas duas ruas de mão única. A primeira rua, admitir sua necessidade. Leva a segunda, buscar a Deus como o único que nos pode conduzir na direção correta. Aonde você vai quando tem problemas? Você liga para o serviço de atendimento psicológico ou consulta o horóscopo? As pessoas tentam todo tipo de coisa quando passam por necessidades. Quanto mais desesperadas ficam, mais loucas se tornam na busca de recursos externos que possam ajudá-las. Existe apenas um recurso que pode prover o milagre de que precisamos. Podemos ir diretamente a Deus, o único com o poder, a sabedoria e o amor que visam a nosso bem. Vale a pena refletir. Para você, é difícil admitir uma necessidade? Quais são as 3 maiores necessidades de sua vida neste exato momento? Quem está ciente delas? O que o impede de contar essas necessidades a mais pessoas? O que o impede de buscar a Deus? Pare, olhe, escute. Agora estamos preparados para a próxima placa de sinalização em nossa jornada. Um sinal de pare. Depois da resposta inicial, Eliseu fez outra pergunta estranha. Diga-me, o que você tem em casa? 2 Reis 4, verso 2. Deus sempre faz essa pergunta antes de realizar um milagre em nossa vida. Como a viúva necessitada, é comum nos concentrarmos naquilo que não temos e desprezarmos o potencial do que Deus já nos concedeu. Deus já dera àquela mulher o início de seu milagre. Ela precisava reconhecer isso. Precisamos parar e avaliar o que temos. Deus sempre começa a trabalhar a partir de onde estamos e do que temos. Ele não faz uma limpeza geral em nós, nem transforma todo o mal em algo maravilhoso num único instante. Deus pergunta: bem, o que tenho aqui para trabalhar? Pare de se preocupar e comece a procurar. Você precisa pegar o que tem e entregar a Deus. Seu tempo, talento, recursos e energia, não importa o quanto pareçam limitados, são um ponto de partida dele. Quando você se dispõe e os entrega, a intervenção e as bênçãos de Deus começam a acontecer. Retorno permitido. Se você deseja ver Deus transformando sua situação no destino que Ele tem para a sua vida, precisa seguir a 3ª placa de sinalização e fazer um retorno, passando da perspectiva negativa para a positiva. Nossa primeira reação, quando surgem os problemas, tende a ser a negativa.
sempre exagerando, declaramos que tudo está ruim, que não há nada de bom, que não existe esperança. Essa era a perspectiva inicial da viúva. Veja como ela responde à pergunta de Eliseu. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. 2 Reis 4, verso 2. Ela parte do negativo, mas rapidamente faz um retorno para o positivo. Teria sido natural que a mulher dissesse: tua serva não tem nada. Ponto final. Fim da história. Não tenho coisa alguma. Contudo, em vez disso, ela vai para o positivo, adicionando a frase: nada além de uma vasilha de azeite. Essa mudança de direção exige fé. Ela reconhece que existe um pequeno recurso, algumas gramas de possibilidade. Ao fazê-lo, ela exerce sua fé, o que desperta a esperança. Ela não está num processo de negação, tampouco está disposta a desistir. Ter fé não é ignorar a realidade presente, é reconhecer que com Deus todas as coisas são possíveis. Fingir que o problema não existe não é fé, é estupidez ou negação. A fé não nega o problema, ela ajuda a vê-lo de uma nova perspectiva, através dos olhos de Deus. Se você não olhar com os olhos da fé, aquelas pequenas bênçãos serão desprezadas e você dirá como a mulher no primeiro momento: não há nada em minha casa. Tenho enormes necessidades e meus problemas são sérios. Não vejo nada de bom em minha situação. Para mudar para o positivo e descobrir a perspectiva de Deus, você deve usar os olhos da fé. Quando fizer, sua mudança de atitude abrirá espaço para que Deus realize um milagre em sua vida. Deus gosta de pegar o pouco que temos e multiplicá-lo, porque assim Ele recebe o crédito. Ele se deleita em pegar o comum e transformá-lo em incomum, porque ao fazê-lo, revela um pouco mais quem Ele é. Em geral, sufocamos a habilidade de Deus de realizar um milagre, mesmo quando estamos orando por Ele. Ficamos muito concentrados em palavras negativas, culpando os outros e nos preocupando. Nada disso, porém, leva à fé ou uma mudança de perspectiva. Não conseguiremos reconhecer o que Deus faz em nossas vidas se permanecermos mergulhados no pessimismo. Precisamos fazer o retorno e nos concentrar em Deus, não no problema. Vale a pena refletir. Qual a diferença entre fazer um retorno, como fez a viúva, e ser otimista? Qual a diferença entre enxergar pela perspectiva de Deus e conformar-se com uma situação delicada? Dê a preferência. A quarta placa de sinalização na estrada rumo ao milagre é a mais importante, o sinal de preferência. Se você seguir os outros 3 sinais, mas não esse, não será possível esperar o milagre. É fundamental que comecemos a servir aos outros com as bênçãos que Deus já nos concedeu. Na história da viúva, Eliseu pediu que ela fizesse algo muito incomum. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. 2 Reis 4, verso 3 e 4. Veja só que coisa estranha o profeta pede. Saia por aí pedindo emprestada toda a vasilha que puder encontrar. Estranho, mas parecia que isso era o que Deus queria que ela fizesse. E de fato, é isso que Deus pede que façamos quando queremos um milagre em nossa vida. Ele nos pergunta: o que existe em sua casa? Com o que posso trabalhar? Então ele logo passa: peça vasilhas emprestadas para que sejam cheias.
Essa é uma atitude oposta à minha reação natural à necessidade. Quando tenho um problema, minha atitude é: não posso me concentrar nas carências de outras pessoas neste momento. Tenho as minhas. Não tenho tempo para mais ninguém. Estou sobrecarregado e preciso cuidar de mim em primeiro lugar. Minha primeira inclinação é juntar o pouco de tempo, recursos e energia que tenho. Em geral, não temos consciência das vasilhas vazias que nos cercam, porque estamos cegos por nossos próprios problemas e preocupações. Se você optar por enxergar, vasilhas vazias aparecem em todo lugar, no trabalho, na família, na vizinhança, na igreja. Os filhos são vasilhas naturalmente vazias, à espera de serem cheias com seu tempo, energia, amor e atenção. Deus nos pede para dar o que temos, ainda que seja pouco. Ele pede que olhemos os outros antes de nós mesmos e que confiemos nele para tomar conta de nossa necessidade e sermos usados por ele para satisfazer as necessidades dos outros. É um paradoxo que talvez nunca venhamos a compreender plenamente. Quando tiramos o foco de nós mesmos e o colocamos em Deus, quando derramamos nossa vida sobre outras pessoas, seguindo a orientação dele, ele começa a derramar seus milagres sobre nós. Por mais contrário à intuição que possa parecer, o melhor conselho que lhe posso dar é procurar vasilhas vazias sobre as quais você possa derramar-se quando estiver passando por um problema. Existe uma certa lógica nisso. Por que Deus nos abençoaria se não estivéssemos dispostos a abençoar outras pessoas? Somos abençoados para sermos bênçãos. Quando você toma a decisão de ajudar outra pessoa, Deus decide ajudar você. Quando você livra alguém de problemas, encontra um lugar para enterrar seus próprios problemas. Deus espera para ver se você tem fé para dar um passo e começar a satisfazer as necessidades de outra pessoa, e então confiar que Ele satisfaça as suas. É tão pouco natural que se torna sobrenatural. Se você deseja ver milagres, encontre vasilhas vazias para derramar sua vida sobre elas. Eliseu disse àquela mulher que ela precisava tomar certas atitudes para alcançar o milagre. Ela precisava sair e conseguir todas as vasilhas que pudesse encontrar e trazê-las para casa. Contudo, veja o que aconteceu quando ela fez isso. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. 2 Reis 4, verso 6. A obediência traz as bênçãos. O milagre que Deus realiza talvez não se pareça com aquele que pedimos, mas, ao final, entendemos como Ele nos concedeu bem mais do que poderíamos ter imaginado. De algum modo, Deus satisfaz nossas expectativas. Ele trabalha na proporção que esperamos que trabalhe. Assim, o que você espera que Deus faça em sua vida hoje? Deus diz: "Se você me der o pouco que tem, posso fazer grandes coisas através de você." Em Marcos 10, verso 27, recebemos a garantia de que todas as coisas são possíveis para Deus. Isso inclui tudo que você está enfrentando neste exato momento, mas você tem de admitir que precisa de ajuda. Precisa ir até Deus, fazer um retorno de suas expectativas negativas e começar a olhar para Ele, concentrando-se nele e não em suas limitações. Dê-lhe a preferência e derrame sua vida em vasilhas vazias, confiando
que Deus proverá aquilo que você precisa. Então, é um mapa da jornada da vida para a qual você foi criado, uma vida repleta de milagres. Para a vida toda. 1. Descreva um momento de sua vida em que você experimentou ou testemunhou um dos milagres de Deus. Como você vê essas 4 placas de sinalização no caminho pela qual Deus tratou a situação? Como lembrete, os 4 sinais são ruas de mão única. Reconhecer sua necessidade e que Deus é o único provedor. O sinal de parada, fazer uma pausa para considerar quais recursos já possui. Um retorno, passando do negativo para o positivo pela fé. E o sinal de preferência, obedecer a Deus e preencher aqueles que estão a nosso redor. 2. Pense em uma de suas maiores necessidades neste exato momento. De que recursos você dispõe e com os quais Deus pode começar a trabalhar? Faça um inventário de sua vida e não despreze o pouco de azeite que você tem e que talvez não esteja diretamente relacionado à sua necessidade. 3. Faça uma lista das vasilhas vazias em sua vida neste exato momento. Pessoas a seu redor que precisam de sua palavra, recursos, amor ou atenção. Quais necessidades parecem mais urgentes? Ore pedindo orientação a Deus e procure uma maneira de se derramar na vida dessa pessoa nesta semana.